Opa, aí galera, beleza? Bom, estou trazendo aqui um debate rápido de um assunto que na qual tem me incomodado e chamou muita atenção agora. Nós sabemos que recentemente o governo Bolsonaro fez um grande favor de demitir Roberto Alvim, ex-secretário de Cultura, ante a um discurso desnecessário, dacroniano, araniano, baseado no, vamos falar a verdade, no discurso e gravação do secretário de Cultura e Propaganda Goebbels, que era o secretário de Adolf Hitler, desse meio. Não sei, quando eu vi as notícias e vi o vídeo com atenção, o plano do vídeo era um plano parado, um plano geral, sem movimento, um discurso em tons reverberantes, em tons desnecessários, reto, contínuo, sem com uma fixação na câmera, mas sim uma certa naturalidade, sem certo respeito. Ainda por cima usar a trilha sonora de Wagner, Richard Wagner, que é um dos grandes compositores que eu tenho muito respeito, e que foi proibida pelos judeus. E que na qual esse formato, esse vídeo, da forma que foi feita, ofendeu o povo judeu. E principalmente foi contra o princípio da liberdade de expressão. Porque o discurso em si está dizendo claramente que é uma coisa que na qual ninguém aceita. Que a cultura seja fomentada, seja, entre aspas, moldada pelo governo. E não é bem assim. Sendo que o próprio governo já tem agido a favor de tudo isso, a favor, na verdade, da cultura, a favor da liberdade total em tudo. E ainda por cima eu vejo pessoas falando mentiras, caindo em falácias, sem se investigar do que se trata. Então, eu faço a seguinte pergunta: até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai a cultura sendo fomentada pela sociedade? Porque, na verdade, é uma coisa que eu vou deixar claro. Quem fomenta a cultura é a própria sociedade. É que nem o trabalho, é que nem o serviço. Quem fomenta emprego, quem fomenta tudo, é a própria sociedade, não o governo. O Estado não tem que se envolver em nada disso. Que é aquilo, vamos falar a verdade. Quando o próprio Roberto Alvim teve a iniciativa de fazer uma premiação à cultura, a iniciativa é ótima, legal. Só que tem um pequeno problema. Quando envolve essa coisa que é contraditória, envolve um discurso contraditório araniano, nacionalista, e nacionalista do termo e da linha errada, não da forma correta. Linha mais romântica, uma linha mais na qual respeitasse as culturas sem feri-las. É a mesma coisa que a minha família impusesse a outra família a sua cultura, não respeitando a cultura da outra família. Olha como que é contraditório, olha como que é complicado isso. Então, é como eu falei, cada sociedade, ela fomenta a sua própria cultura. E a gente tem que respeitar. Não o governo que fomenta a cultura. Eu queria que vocês deixassem aqui na descrição, e até peço que comentem, o que vocês acham disso, sobre esse ponto. Não quero nada relacionado à política, nada envolvendo do bolsomito, nada disso. Aqui não é um canal voltado para política. É o canal que eu falo sobre cultura, sobre arte, comunicação, sobre cultura geek, cultura nerd, cultura em geral. Só que eu estou aqui abordando um assunto que me preocupa, que realmente eu vou deixar claro a meu contentamento, minha alegria de ter feito o governo ter feito esse grande favor, porque ficou desfavorável, ficou uma coisa que foi contra, e foi muito melhor essa solução. E chamar outra pessoa para assumir o cargo tem que ser alguém que na verdade assumisse a linha da cultura com base na cultura, ou seja, que esteja dentro da cultura. Não uma pessoa na qual tem as adversas e que não tem acesso à cultura, não estudou cultura, realmente não vivenciou dentro dos meios com que é exatamente a linha. Então, tem inclusive uma figura conhecida no meio artístico foi chamada Regina Duarte, por fontes muito interessantes. Eles estão convidando, na verdade, Bolsonaro fez o favor de convidar Regina Duarte para o cargo da pasta.
para substituir o ovinho. Então, eu acho que é interessante, eu acho muito interessante, essa escolha é muito sábia, porque é aquilo, tem que ser alguém que seja do meio, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas que estejam no meio e que entendem da cultura e respeitem a cultura, e que fomentem, não ao contrário, dificultem, para poder gerar incultura. A cultura nacional é uma coisa muito importante e necessária. Sem ela, como é que a gente vai definir a nossa própria personalidade? Sem a cultura, como é que você vai poder de fato definir o que é melhor para uma sociedade? Definir reflexões, discussões sadias, sem envolver uma coisa chamada fla-flu, sem envolver uma coisa mau senso. Ao contrário, tem que ter bom senso e respeito aos dois lados. Que a cultura é fomentada dessa forma, é assim que se gera uma cultura. Quando uma sociedade entende e respeita princípios e visões de mundos. É que se formar novas culturas, é que a gente defende. A mesma coisa da dublagem. A gente defende a nossa cultura brasileira, a gente defende a nossa língua brasileira, porém, a gente coloca uma cultura de outros países como uma linha a mais de conhecimento e, ao mesmo tempo, a gente defende a nossa língua através de gírias, através de expressões, adaptações que só aqui a gente fala. E isso que é importante deixar claro isso. Também, tudo que faz parte da cultura, por exemplo, dialetos, teatros, peças teatrais, peças musicais, qualquer coisa que fomente e que seja de cunho verossímil e legítima, é válido. O que eu, a meu ver, só para deixar claro, a minha opinião, não quero que leve isso como opinião absoluta, como verdade absoluta, para mim cultura é isso. E coisas que falem de forma positiva a arte. Não que envolvam, por exemplo, apologia ao crime, não que envolvam apologia às drogas, não que envolvam a falar de coisas estúpidas, coisas que na qual são carnais, coisas que na qual, vamos falar é cultura de massa. Não é cultura propriamente dita, é uma cultura enlatada. Não uma cultura orgânica, é uma cultura na qual é oriunda de uma sociedade. É aí que tá. Por isso que eu falei, é a sociedade que forma a própria cultura. E como dizia Walter Benjamin, quando surgiu as mídias, quando surgiu a possibilidade da imprensa, de Gutenberg, a arte ela perdeu o próprio aura, perdeu a possibilidade de ter-se uma única possibilidade de reprodutibilidade. Ou seja, ela perdeu a sua ineditez, perdeu o ineditismo, ela perdeu a aura que existe, unicidade, de ser uma coisa única. Então, é uma coisa que tem que se levar em consideração, tem que ser pensada também. A cultura tem que ser algo único, algo com personalidade, que muito bem pode ser replicada, mas que pode ser respeitada e deve ser respeitada. Tá? Então é isso. Curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, aperte o sininho, deixe aqui um like, se inscrevam nos canais e assina o sininho, que isso é muito importante para vocês no YouTube considerar isso como um assunto importante para poder manter esse canal no ar. Beleza? Então é isso. E não esqueça de me ajudar também no meu padrinho e no Apoia-se, tá bom? Forte abraço e até a próxima!